Vamos lá, então. Gente, olha só, a TVCI divulga agora, então, a primeira pesquisa para a corrida eleitoral da Prefeitura de Matinhos. Para esse levantamento, o IRG Pesquisas, ele ouviu 400 eleitores entre os dias 11 e 14 de novembro. E o grau de confiança desta pesquisa é de 95%. E a margem de erro é de 5 pontos para mais ou para menos. A primeira pergunta, feita aos eleitores lá de Matinhos, teve respostas espontâneas, ou seja, não foram colocados os nomes dos candidatos. Veja, então, como ficou o resultado. A pergunta feita foi: se as eleições para prefeito da cidade de Matinhos fossem hoje, em quem você votaria? 63,3% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 12,7% disseram que votariam no atual prefeito, Zé da Ecler. 9,3% apontaram que votariam no ex-prefeito Dalmora. 7,3% disseram que não votariam em nenhum candidato. 4,7% escolheriam votar no Rodrigo Gregório e 0,7% no Clécio. Sandro do Gás, Carlise Kiatkovski, Chiquinho, Wilson Rodrigues Navegador, Cris Calpi e Lucas Pesco ficaram com 0,3% da preferência dos eleitores e Gentil e Sandro com 0,2%. Muito bem, então, né? A gente começa a respirar a política, né? Como a gente veio fazendo já com o de Paranaguá, que a gente divulgou primeiro, né? Diana e Tony. A época já que final do ano, mas a gente já começa a pensar nas eleições do ano que vem. E a gente vê por essa pesquisa, né? De que o cenário lá em Matinhos está bastante indefinido. Realmente, né? Assusta. A gente vê aqui com 63,3% que não sabem. E além desses 63% que não sabem, tem aqui os que não votariam em nenhum candidato. Portanto, praticamente aí 70% dos eleitores de Matinhos ainda sem ter nenhum caminho para seguir. Mas a gente vê que tem alguns possíveis candidatos que estão mais bem cotados. Zé da Ecler, que é o atual prefeito de Matinhos, também Dalmora, que é ex-prefeito de Matinhos, já exerceu 2 mandatos, se candidatou no último e perdeu justamente para o Zé da Ecler, né, Tony? E o Rodrigo Gregório, que é atual vereador da cidade de Matinhos também. A gente tem aí o Clécio e o Sandro do Gás. O Clécio é atual vice-prefeito, certo? O Clécio é atual vice-prefeito da cidade. O Sandro do Gás e também outro que vai aparecer mais para frente, que é o Gentil, são ex-vice-prefeitos do Dalmora. Então, a gente tem esse cenário meio bipolarizado, né? A gente vai colocar aí, né? Com o Rodrigo Gregório também entrando nessa corrida, mas tudo ainda indefinido lá na cidade de Matinhos, né, Tony? Como foi até a última eleição, né? Exatamente. Foi ali no segundo tempo, aos 48, porque Zé da Ecler e Dalmora foram até o fim, né? Vamos ver como é que vai ficar com outros nomes agora nesse cenário. E quando a gente para pensar, né, que são 5 pontos percentuais aí de margem de erro, a gente vê aqui que o Zé da Ecler, o atual prefeito, e o ex-prefeito Dalmora ficam, então, tecnicamente empatados nesse primeiro estudo aí. Eu não sei se você lembra, Tony, da apuração da cidade de Matinhos, a última que a gente fez, né, nesse ano de 2020, mas a gente ficou sem saber, sem ter definido ali até o último momento, realmente, né, lá na cidade de Matinhos, todo mundo com os nervos à flor da pele, a cada urna, a cada colégio eleitoral que ia sendo apurado. Eu até trouxe aqui os números da última eleição, que foi 2020, foi 42,8 a 38,31. Empate técnico, quase. Praticamente, né? Então, refletindo mais ou menos o que a gente tem aqui também nessa pesquisa. Essa virada foi incrível, porque não adianta a gente querer esconder. O Dalmora é uma liderança muito forte em Matinhos. Empresário grande da cidade, né, Tony? Fortíssimo. E é uma liderança. O Zé da Ecler, muito conhecido, muito popular, uma pessoa que se dá com todo mundo, né? Ele tem essa facilidade de penetração em todas as camadas sociais, digamos assim. As esferas, né, Tony? E surpreendeu e acabou virando a eleição. Muito bem. Exatamente. Temos então outro cenário agora? Vamos aos outros cenários, né? Agora nós vamos ver como ficam os resultados para as perguntas de cenários simulados, que são aqueles onde são colocados os nomes dos possíveis candidatos à Prefeitura de Matinhos. No primeiro cenário, foram colocados o nome de 6 possíveis candidatos e o resultado foi o seguinte:
32,1% dos eleitores disseram que votariam no Zé da Eclair. 27,7% votariam em Dalmora. 14,7% votariam em Rodrigo Gregório. 8,9% votariam no Gentil. 6,7% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 4,1% disseram que não votariam nos candidatos sugeridos. 3,8% votariam em Cíntia Pliska. E 2% votariam no Clécio. O segundo cenário da pesquisa estimulada apresentou o nome de 3 possíveis candidatos. Veja qual foi o resultado. 34,7% dos entrevistados disseram que votariam em Zé da Eclair. 30,8% votariam em Dalmora. 19,2% votariam em Rodrigo Gregório. 8,2% disseram que não sabem ou não responderam à questão. E 7,1% disseram que não votariam nos possíveis candidatos apresentados. O terceiro cenário da pesquisa estimulada apresentou apenas os nomes do atual e do ex-prefeito de Matinhos. Os eleitores disseram o seguinte: 38,8% votariam em Zé da Eclair, 37,7% votariam em Dalmora, 14,5% não votariam nos 2 candidatos e 9% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. O último cenário ali é o que mais leva a gente a pensar, né? Quando são colocados só os 2 principais nomes da pesquisa ali, o do Zé da Eclair e o do Dalmora. Zé da Eclair, portanto, o atual prefeito, e o Dalmora, o vice, o ex-prefeito, e como o Tony acabou de dizer, uma grande liderança lá do município, né? Eles estão apenas ali com 1 ponto, basicamente, de diferença ali, então, completamente, tecnicamente, empatados, se as eleições fossem agora. Vamos, né, dar uma olhadinha por cenário, né? Então, esse primeiro, que é o cenário estimulado 1, a gente tem aqui como possíveis candidatos, a gente precisa lembrar que ainda não foram lançadas nessas pré-candidaturas, os nomes ainda não estão colocados, tudo isso é uma suposição. Então, Zé da Eclair à frente com 32,1%, em segundo lugar, Dalmora com 27,7%, aí a gente tem o vereador, né, Rodrigo Gregório com 14,7%, aí aqui a gente tem 2 vices, um ex-vice do Gentil e o atual vice do Zé da Eclair. O Gentil fica com 8,9%, a gente tem aquele pessoal que ainda não decidiu, né? O não sabe nenhum. Cíntia Pliska, que foi candidata nas últimas eleições, candidata pelo PT, e aí o Clécio lá com 2%, então mostrando realmente esse equilíbrio, mostrando que vai dar o que falar essa eleição em Matinhos, com certeza tem tudo para ser, assim, bem emocionante essa corrida, né, Tony? E tem o Gentil, por exemplo, que é um empresário também muito conhecido, bem quisto lá na cidade de Matinhos. Ele tem essa vibe de puxar muito o voto. Ele é forte nesse sentido. Politicamente, o Gentil, quem está me assistindo lá sabe disso. Eu morei em Matinhos também, e o Gentil é uma pessoa muito forte politicamente falando. Então, esses apoios, né, Tony, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais com relação aos apoios possíveis, mas de fato, se o Gentil não for um candidato, vai contar muito quem ele vai apoiar também nas próximas eleições. E tem uma, né, eu não sei se o Dalmora chegou a comentar em algum momento que ele vai colocar o nome dele, né? Não sei se, mas ao natural ele é candidato. Sim. Né? Porque o povo tem o nome dele, né? O povo pede, né, na Tony, mente, algumas né? pessoas, Então, né? Eu só não sei se o Dalmora ainda já definiu isso politicamente. Vamos aguardar. Mas é um nome fortíssimo. O Zé da Eclair, quer dizer, vai ser bem pegado o negócio. É importante a gente lembrar, né, Tony, que a Diana acabou de falar. Esses são nomes nada ainda oficializados, né? Só um cenário que, por conta de uma pesquisa prévia aqui, junto com a RG Pesquisas, então, a pedido da TVC, foi feito esse estudo com nomes que mais aparecem no dia a dia lá do município, né? E a gente, bom lembrar aqui, né? A gente tem o Zé da Eclair, que é o atual prefeito, foi 2 vezes vereador também pela cidade de Matinhos, o Dalmora, que nas últimas eleições perdeu por muito pouco, mas que também já foi 2 vezes prefeito da cidade de Matinhos. Né? Aí tem o Rodrigo Gregório, que, se eu não estou enganada, também 2 vezes foi vereador. Né? Então,
Essa pesquisa, na verdade, ela serve muito, os políticos utilizam muito para saber com quem fechar, como você disse, né, Tony? Ah, eu vou pegar alguém de vice, quem eu vou pegar? Pois é. Então, acaba utilizando esse tipo de pesquisa para saber que acordos, que parcerias que eles vão fechar. Super natural na política, né? É assim mesmo que funciona. Nós aprendemos, acho que com o passar do tempo, Rafael e Diana, de entender que o vice-prefeito, o vice-governador, o vice-presidente são figuras importantes. Antes não era, né, Tony? Não. A gente até falou sobre isso esses dias aqui. Você queria saber quem é o presidente, quem é o candidato a presidente, quem é o candidato a prefeito. Hoje não. A composição ela é muito importante, o vice faz uma diferença enorme numa eleição. Com certeza. Tem isso Sim. também, né? E depois também, né? Na administração da sua cidade, do seu estado ou do país também. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá para o próximo cenário? Senão a Gabi vai ficar braba aqui. Depois sou eu que vou pegar o programa, é bom a gente dar uma adiantada, Tony. Vamos lá. Então, aqui foi colocado, né, o nome de 3 possíveis candidatos. Então, Zé Decler, atual prefeito, Dalmora, ex-prefeito, e Rodrigo Gregório, atual vereador, né? Inclusive já foi presidente da Câmara de Vereadores lá de Matinhos. E aí a gente tem esse cenário equilibrado, Rodrigo Gregório ali também alguém que, né, colocado o nome, me parece que vai ser uma figura importante dentro dessa disputa. Então a gente tem esse cenário aí bastante equilibrado também, né? Margem de erro é de 5 para mais e para menos, então não dá para falar que tem alguma coisa definida lá em Matinhos. Os dois estão ali. Todos eles. Bem próximos, né? E o Rodrigo, ele é uma novidade na questão desse candidato a prefeito. Ele está muito bem cotado, né? É um novo nome, realmente, e está aparecendo bem nas pesquisas. E aí, mais uma vez, falando de apoio, né, Rafa e Tony, é importante saber também quem será apoiado nesse caso, né, da Prefeitura de Matinhos, diferente da Prefeitura de Paranaguá, que a gente tem o atual prefeito que já exerceu seus 2 mandatos, portanto, não pode se colocar como candidato. Aqui a gente tem uma figura importante que é o atual governador, Ratinho Júnior. Então, quem o Ratinho Júnior vai apoiar? Isso também acaba contando muito na hora de o eleitor definir o seu voto lá na urna. Então, é outra situação que a gente tem que levar muito em consideração ali para a cidade de Matinhos também. Algo que pode contar muito também nessa questão são as obras do governo do estado que estão sendo realizadas em Matinhos neste momento. E aí a gente cita aí a engorda da orla lá de Matinhos, de Caiobá. A gente pode citar também a revitalização da Avenida Juscelino Kubitschek. E aí são obras que, por mais que possam até ter começado ou iniciado a tratativa em outra gestão, estão feitas agora, estão sendo feitas, realizadas agora. E isso acaba contando também na hora do voto do povo, né? E pode contar favoravelmente também ao atual prefeito Zé Decler também, né? Tudo isso tem que ser considerado também. Verdade. Vamos para o último cenário? Vamos. Que é aquele que dá mais aquele nervoso na gente, né? Porque a gente colocou aí, né, o IRG Pesquisas perguntou aos eleitores se tivessem que escolher apenas entre esses 2 candidatos, Zé Decler e Dalmora. Aí ferrou de vez. E aí você vê que realmente está ali né? Está bem disputado, né? Está num número ali muito equilibrado, né? O equilíbrio é muito grande. Se a gente for pensar naqueles 5, na margem de 5 pontos percentuais para mais ou para menos de erro, aqui a gente está bem próximo, né? Com a diferença aí de basicamente 1 ponto percentual. Então, extremamente, como eu disse há pouco, tecnicamente empatados. E aí, tem essas 2 situações aqui. Que são importantes também, né? Vão fazer a diferença, né? Para onde vão os que não sabem e os que não querem nenhum, né? Isso. Mas isso aqui de nenhum, às vezes é momentaneamente, né? A eleição começa a esquentar e a pessoa vai se envolvendo. Não tem como não, né? E é importante, né, Tony? É importante o eleitor decidir por um nome, seja esse ou seja aquele, independentemente de qual for. Analise o histórico dessa pessoa, o que ela já fez pela cidade enquanto cidadão, enquanto gestor público, caso já tenha ocupado algum cargo público no município. Analise realmente e escolha por um nome. É importante a gente praticar a cidadania, é importante a gente escolher uma pessoa que vai gerir o nosso município. Se a gente
fica em cima do muro, a gente acaba que não decide nada. E aí, infelizmente, a gente tem que aceitar o que será feito pelo município, pelo estado, pelo país. Então, por isso a gente fala, escolha o nome, independente de qual seja. Sem dúvida. Arriscaria um palpite, Tony, para Matinhos? Não. Nesse difícil, momento, né? pelo que vocês apresentaram aqui, fica impossível, né? Agora, teremos mais alguma pesquisa de outros municípios aqui? Ou está sendo estudado? A gente amanhã tem pesquisa de aprovação de governo lá em Matinhos. Opa. Então, a gente vê como é que está a aprovação do prefeito Zé Decler, também a aprovação do governador do estado e a aprovação do governo Lula para os eleitores de Matinhos. Então, a gente traz esses números amanhã e são números importantíssimos, Sem dúvida. com certeza, né, Tony? Todos acabam impactando na eleição municipal do ano que vem, né? Com certeza. Muito bem, obrigado. Valeu. Agora Obrigada, você Tony. vai me dirigir Daqui e a o senhor vai pouquinho. preparar o Litoral Litoral Urgente. Urgente, 19 horas. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Valeu, meninos. gente. Tchau, tchau.